E aí, você de casa, bem-vindos a mais uma aula aqui na nossa NS Academy, onde aqui a gente mostra para você o jogo real da influência, o jogo real do posicionamento do território. E se você está aqui é porque provavelmente você está acompanhando toda a série que a gente tem desenvolvido nas nossas redes sociais, então aproveite para nos seguir em todas elas, porque cada uma cumpre uma função. E você viu que essa semana eu trouxe a análise de território de dois grandes nomes do varejo brasileiro. E eu quero deixar claro que a análise da aula de hoje não é fazer nenhum deles ser visto como certo ou errado, e muito menos ser um mal e um bonzinho. Não, aqui não tem julgamento acerca do posicionamento. Tem aquilo que a gente pode extrair de aprendizado para que você entenda que como você pode ocupar uma posição nas redes e aí sim definir um território de atuação. Então, o nosso vídeo aqui, ele é um diagnóstico da marca pessoal. Ele não é, de fato, um julgamento moral. Então nós vamos fazer hoje o quê? Dois grandes empresários, dois territórios, mas a mesma exposição. Qual que é a pergunta que vai nos guiar? Existe empresário neutro nas redes? Eu vou mais profundo com você. Quando a gente fala de nicho, a gente está falando de uma área que a gente ocupa. Mas quando a gente fala de território, a gente está falando de qual é a ativação que o nosso nome gera na mente das pessoas. Então perceba que nós vamos falar aqui de território de dois grandes empresários, tá? E aí eu te faço uma pergunta. O que seu nome ativa quando você entra numa sala? O que ao entrar na sala alguém fala assim, entrou aqui o cara da alta performance? Que com certeza você deve estar achando que é o Joel J, mas não é, sou eu. Afinal de contas, eu fui pai e perdi a virgindade na mesma noite, 100% de aproveitamento. Isso é alta performance, meu amigo. Então vem comigo, porque nós vamos aqui entender que território simbólico e não é uma questão de política, embora a gente vai falar um pouco, tá? Primeiro ponto que eu quero que você venha aqui pro quadro comigo é que todo esse papo que a gente tem de território, ele segue alguns fundamentos, né? Primeiro ponto do território que eu falo, tá? O que é território, galera? Como eu disse para vocês, território é a percepção que você gera na audiência. Então, o que é o território quando você vai falar em posicionamento aqui? Vamos pensar. Primeiro ponto, cara, é a essência. O que é a essência para você entender como a gente chega nesse local? A essência é aquilo que nasce do que você acredita. É aquilo que realmente você se vê defendendo, independente de ser para ganhar dinheiro ou para apenas ganhar visibilidade. É aquilo que naturalmente a gente de fato consegue perceber uma energia. A gente consegue perceber que vai além de uma fala, porque você emana aquilo que você acredita. Então por isso que eu digo, quando a gente fala em território, a gente não parte do vácuo do mercado. A gente parte da energia que o comunicador, né, que você, no caso, que vai estar nas redes, vai emanar. Então, primeiro ponto é a essência, galera. Basta essência? Não. Mais o quê? Recorte. O que é o recorte, gente? É o local, galera, o pedaço do mundo que você decidiu iluminar. Tá certo? Sua essência está aqui, né? Mas é o pedaço de um assunto que você decide jogar à luz. É o pedaço de um ponto que você decide falar assim, cara, é aquela área da minha essência que eu decidi iluminar, que eu decidi trazer para o jogo, porque eu acho que é interessante e aí sim tem a ver com o meu objetivo também enquanto empreendedor, tá? Enquanto pessoa que vai faturar com as redes sociais, seja o ganho direto ou indireto, beleza? Então o recorte é aquilo que eu decidi, realmente da minha essência, fazer o quê? Jogar um refletor, né? Não é o todo, é o ponto, tá certo? Esse é o recorte, mas basta também recorte? Não. A partir disso você define o que? Uma linguagem. É claro, galera, que essa linguagem, ela tem que estar muito linkada, né, que é o tom que você vai falar assim, são símbolos, o ritmo da tua fala, tem que estar muito linkada à sua essência, né, e ao recorte que você decidiu mostrar. Então, não pode haver um desalinhamento dessa linguagem, né, com aquilo que você decidiu mostrar e muito menos com a sua essência. Tá certo? Vocês vão ver que eu vou mostrar isso na prática aqui. Eu tenho um tom muito professoral.
é o meu lado, assim, que eu gosto muito de mostrar, que é esse lado do empreendedor, mas principalmente do empreendedor que busca organizar o caos, busca criar metodologia. Pode ver que tanto é que aqui eu começo com essa ideia. Então, é o lado meu que eu busco iluminar, a minha essência, que é o professor. Não sei se você sabe, eu sou formado em Geografia, licenciatura em Geografia, fiz Direito e também fui professor e sou professor aqui na INS Academy, além de ser empreendedor. Por isso que a educação eu falo que é a minha vida, e por isso que aqui na INS Academy a gente sempre foca muito em criar método para que você entenda o jogo da influência. E não aquele jogo que a gente está na teoria, não, porque aqui a gente parte da prática e desenvolve teoria. Porque aqui nessa Academy eu jogo o jogo de empreendedor, empresário de grandes talentos. A gente desenvolve isso daqui na prática, a gente ensina, a gente acompanha um talento desenvolvendo isso aqui na prática. Tá certo? Até porque território é aquilo que a gente tem que dominar e é o ponto de fato onde nós vamos ter ali princípios, onde a gente vai realmente não é nem ser lembrado, é jamais ser esquecido, beleza? Então aqui é a linguagem. E por fim, galera, você tem o quê? Aí você vai um posicionamento simbólico. O que é isso, gente? Posicionamento simbólico é aquela associação automática que o teu público vai fazer. Por exemplo, quando eu estou aqui sendo professoral, automaticamente quando você for falar assim, didática de influência ou economia da influência, o Alex é um cara que realmente sabe o que está falando e ele é extremamente fácil de explicar. Espero que seja isso, né? Se não, pode ser que meu posicionamento não esteja um símbolo tão legal, aí eu já te explico. Quando esses 4 caras aqui se encontram, né? De maneira alinhada, a gente tem de fato o que a gente chama de um código de ativação. Aqui, quando eles estão alinhados, houve então o código de ativação. O que é isso, gente? A gente vai realmente bater na tecla o tempo todo, desse ponto, está alinhado, automaticamente você vai ativar essa audiência. E com isso, o seu nome vai virar um atalho mental. Para quem? Para a tua audiência. É a famosa palavra que a gente diz, quando eu digo essa palavra, você vai lembrar deste nome, né? Então, é isso que a gente diz. Então, isso aqui está alinhado. Agora, quando você não tem esses 4 pontos alinhados, o que acontece? Você até pode engajar, mas você não vai fixar teu nome nessa audiência. Por exemplo, fixa aqui em mim, chega mais, chega mais, chega mais. Nas redes sociais, na economia da atenção, não basta você ter somente ali a galera engajada. É preciso você ocupar a mente dessa pessoa e jamais ser esquecido. Tá certo? Não é nem ser lembrado, porque você não pode sequer ser esquecido. Alinha isso. E eu vou trazer isso na prática para vocês. Vem comigo, vamos juntos, vamos nessa. Vamos lá. Bom, eu vou comparar 2 grandes nomes aqui, tá certo? Repito, hater que quer aí criar um problema. Não, eu vou comparar sem diminuir, galera. Sem fazer juízo de valor. Mais uma vez te falo. O que eu quero mostrar para vocês é que território é escolha estratégica. E não significa que é certo nem errado. Que quando a gente fala de escolha estratégica, eu quero dizer para vocês que todo ganho também cobra um custo. Quando eu falo em território, eu também falo em bônus e falo em ônus. Por isso que redes sociais é ocupada e chama atenção quem consegue de fato ser autêntico, porque é a capacidade que você tem de sustentar a essência que você decidiu iluminar. Por isso que não tem certo e errado. Tem estratégia. Então o que eu falo assim? O erro é você não escolher um lado. O erro é você fingir que não escolheu. O erro é você não ter claro qual o território que você quer ocupar. Fechou? Então venha comigo, o que é? Bom, isso daqui, gente, é a nossa matriz de comparação, que é justamente isso aqui, ó. É estabilidade reputacional, que nós vamos ver na aula de hoje, versus intensidade de tribo. A gente vai ver que um dos nossos cases vai optar pela estabilidade reputacional e o outro vai optar em ativação de tribo. Tá errado? Não. Só estou mostrando que um optou por isso, o outro vai optar por isso. Mais do que isso, um vai buscar muito mais o consenso, vai buscar muito mais o diálogo, vai buscar muito mais o acordo, o outro vai buscar a convicção. Perceba que eu estou falando dos 2 caras que lideram o varejo brasileiro, 2 pessoas.
Mas não estou falando que um está certo nem errado, só estou te mostrando que um optou pela estabilidade, consenso, pela imagem institucional. O outro pela intensidade da tribo, a convicção e a militância. Beleza? Essa é a nossa matriz de comparação que a gente vai ver aqui na nossa aula. Vamos primeiro. Estou falando primeiro da grande Luísa Trajano. Põe ela na tela, essa mulher que tem a cara do Brasil, né não? Vamos falar que não. Vai falar que a Luísa Trajano não parece a sua avó que te acolhe. Vai falar que não parece aquela vozona que chega assim, pô, fiz um bolo pra você, meu filho. Vai falar que você não sente isso. Não é. É Luísa que é querida. Vai falar, eu sou fã da Luísa Trajano também. Verdade, cara. Dá vontade de abraçar. Ô, Luísa Trajano, sinta-se abraçada aqui por mim. Você é muito massa, eu gosto muito de você, de verdade. Você merece meu abraço, você lembra minha avó. Você deve cozinhar muito bem. Não sei se você cozinha ainda, né? Mas deve muito bem. Gente, só que detalhe. A gente está vendo uma Luísa Trajano que a posição humanizada dela não é fofura. É muito mais que isso, é engenharia de confiança. O que eu estou falando para vocês é que ela aparece como líder de um sistema e não como um personagem de confronto. Ela é a liderança institucional humanizada. Ela é literalmente a responsabilidade social como identidade pública. A Luísa Trajano tem mulheres do Brasil. A Luísa Trajano chegou a você falar que ela ia ser candidata a presidente. Quem lembra disso, não é? Lembra disso? Rapaz. Lembra? Então, por quê? Porque ela é essa figura que pensa no todo, no coletivo. Ela tem essa figura, ela se posiciona dessa maneira. É muito mais do que eu falar que ela é a avó, do que ela é fofura, não. Ela é a figura humanizada do Magazine Luiza. Ela é a humanização clara. E a essência dela é literalmente a empresa como um agente social. A gente vê que, através da Luísa, é a inclusão, é diversidade, é o protagonismo feminino, porque ela optou por essa característica. Isso a gente percebe claramente quando ela fala. Na fala calma, no tom pausado. A essência da Luísa também faz com que a gente tenha o Magazine Luiza também com essa visão. E aí te digo mais, vamos para o recorte dela. Qual que é o recorte que ela decidiu mostrar, galera? Empreendedorismo com impacto. A parte dela que ela busca mostrar é a responsabilidade dela enquanto empreendedora gerar um impacto na sociedade, seja através do Mulheres do Brasil, seja através do empreendedorismo feminino, seja através das ações que ela tem com o micro e pequeno empreendedor, que também está na plataforma do Magazine Luiza. Ela decidiu, o recorte dela é mostrar o quê? O empreendedorismo com impacto. Não apenas o empreendedorismo para ganhar dinheiro, não, mas é para mudar a vida das pessoas. Tá certo? E a linguagem dela? É a linguagem da vovó, é o tom sereno, né? Ela mostra, né, assim, que a linguagem dela tinha como ser diferente, gente? Não. Porque se ela é essa pessoa do consenso, o tom dela tem que ser sereno. Não pode ser aquele tom brigão, não pode ser aquele tom crítico. Não, ela conversa com o quê? Com o recorte que ela deu. Por quê, gente? Porque a conciliação que ela quer mostrar pede construção, e construção acontece no diálogo. Ela mobiliza por argumentos e não por tensão. Ela se mobiliza por agenda. Os palcos que a Luísa ocupa mostram esse recorte e a linguagem dela. Por quê, gente? Porque o recorte é o lugar que eu decidi dar luz, ou seja, quando eu estou no palco, principalmente, eu vou mostrar aquilo que eu decidi jogar o meu holofote dentro da minha essência. É isso que a Luísa faz, claramente pra gente. Então você percebe que agora eu estou colocando em prática aquilo que a gente já falou. E qual que é, gente, o símbolo central dela? Que é a instituição confiável com causa. Ela está mostrando, o Magazine Luiza tem causa, o Magazine Luiza tem caminhos. E onde ela mostra esse palco? Nos fóruns, nos eventos, no ambiente corporativo. Por isso que a gente está acostumado a ver a Luísa no Mulheres para o Brasil. Por isso que a gente está acostumado a ver a Luísa trajando né, dentro de um ambiente sempre de impacto social. Porque o Magazine Luiza busca mostrar uma empresa com causa. E a causa é o quê? A consenso. A busca da construção, o empreendedorismo com impacto. Significa que o outro que eu vou analisar está errado? Não, significa apenas a escolha do posicionamento. Eu vou mostrar também
o outro, que eu também sou fã também, por conta do como ele sustenta tudo isso. Então, galera, para vocês terem ideia, assim nasce o posicionamento simbólico, que é, tipo, a gente falou lá, lembra, né, do nosso ponto lá, do nosso framework, né, que é liderança feminina, mais inclusão, mais varejo. Essa é a associação automática que você passa a fazer da Luiz Trajano. Por quê, gente? Porque a gente tem uma empresária que tem uma fala ligada à inclusão, que vem o quê? Quando vem a cabeça da Luiz Trajano, a gente pensa em inclusão, a gente pensa numa reputação de longo prazo. A gente pensa que o território dela é justamente a construção institucional. O território, gente, ele sólido, né? Quando a gente tem um território muito sólido, porque quando eu falo isso parece óbvio, né? É porque é justamente isso. Quando a estratégia é bem feita, o território parece óbvio. Parece que eu estou explicando aquilo lá. Não é possível ninguém perceber isso. É óbvio, é exatamente isso. E aí, quando você tem repetição coerente, você cria esse lugar na mente das pessoas. Porque também não adianta você estar bem colocado, você saber o que você é, a sua essência, saber todos esses pontos, se você não criar repetição. Porque o que faz as pessoas se convencerem é bater na mesma tecla e mostrar essa repetição. Beleza? Beleza? Então, aprendemos aqui um pouco sobre o Luiz Trajano. Agora vamos ver outro do mesmo varejo também e que também está tão bem posicionado quanto a Luísa. Vamos lá, vem comigo. Eu estou falando dele, do Luciano Hang! Aê! O Luciano vai falar que você não está lembrando dele entrando de patinete dentro da palestra. Vai falar que não. Cara, ele é o jovenzinho, cara. O Luciano Hang, mano, ele é um cara que eu admiro muito, porque ele recebe a galera, ele sobe em cima da mesa, tá certo? Ele mostra o cara do povo, aquela careca dele que dá vontade de dar um beijo na careca dele. Vai falar que não dá, vai falar, pô, mano, tá bom, Luciano Hang, me leva aí na van um dia. Me leva aí na van. Quero ir também, cara, também trocar ideia aí, né? Pô, fazer aí, né? Pô, cara, a gente já fez alguns talentos ali. O Luciano Hang, ele é a cara, por exemplo, do quê, gente? Qual que é a essência dele? Ele tem uma identidade combativa, gente. Ele já não tenta ser institucional, não. Ele tenta ser e consegue ser inconfundível. O foco dele não é ser institucional. O foco dele é falar assim, não tem ninguém igual. Eu sou inconfundível. E ele é. Luciano Hang é inconfundível. Inconfundível. Se eu falei Luciano Hang, com certeza já lembrou quem é o cara, velho. Por quê? Porque ele é esse cara que consegue ser muito mais... O foco dele não é trazer a van, é ele ser inconfundível. Agora, qual que é a essência dele comunicada, gente? Convicção e enfrentamento. Você não tem dúvida que ele é um cara de direita. Ele, toda hora no posicionamento, ele reafirma. Não, enquanto a Luiz é o consenso, ele é... Eu tenho o lado, irmão. E você fica do meu lado se tu quiser, mas para estar do meu lado, tu vai ter que estar na direita. Acabou. Você tá entendendo o que eu tô falando? Tá errado? Não. Estaria errado se ele não sustentasse isso. Por quê? Essa é a essência dele. E com isso a gente tem o quê? Um cara que é um empresário militante de ideias. Ele combate como... O combate dele literalmente se transforma na linguagem de presença dele, como nós vamos ver. É isso, cara. Ele é combativo, ele é militante. E aí, com isso, a gente vê o posicionamento dele, a gente vê o território que ele ocupa na mente das pessoas com essas ações dele, que é da essência dele. Não está errado. É da essência dele. Ele é um cara combativo. Ele é um cara que está preparado para o combate, para se posicionar. E aí, eu vou te mostrar um negócio, ó. Ele tenta ser inconfundível. Qual que é? Como eu falei para vocês, essência comunicada. Eu tenho lado e eu sustento. O problema é se o cara falasse eu tenho lado e não sustentasse. Porque, gente, sabe qual que é o problema de quem tem lado? É quando a pessoa não tem causa. Porque é possível ver coerência na esquerda, na direita, só não é possível ver quando a pessoa não tem a causa daquilo que ela defende, e o Luciano tem. Então, eu tenho lado e eu sustento. Ele combate, cara. A linguagem de presença dele é o combate. Então, olha só, pensa o seguinte. Agora, vamos lá. Qual que é o recorte, gente? Liberdade econômica e ideologia explícita. Cara, quando a gente fala em tribo, quando eu disse lá na nossa matriz da nossa aula de hoje, eu venho falar, sabe o quê? Que quando eu crio uma tensão, quando eu crio um inimigo, eu crio também um combustível que ativa a minha tribo. É claro que é isso que a gente vê. A gente vê isso fechando o quê? Numa linguagem
direta, firme, visual forte, a blusa amarela está dentro da blusa verde e amarela está dentro da van, símbolos repetidos, a gente vai ver ele usando a mesma camisa sempre, quase, você percebeu isso? A roupa dele parece extravagante, mas não, é um símbolo repetido que se torna um martelo, e isso uma hora vira memória. Vai falar que você não, quando eu falo o Luciano segura, o Luciano não vem já na tua mente. Sabe por quê, gente? Porque a polarização aqui, ela não é um acidente, ela é ferramenta, porque a tensão gera mobilização. Lembra que eu falei que tudo tem, chega perto, chega perto, chega perto. Lembra que eu falei com você que tudo tem um bônus, mas também tem um ônus? Nesse caso, a polarização que afasta quem não pensa como ele, também faz daqueles que pensam como ele não apenas um cara que consome, mas defende, mas se mobiliza, tá junto com ele, compara, vai, ataca também, defende também. Isso é estratégia. Beleza? Vamos juntos? Vem comigo, vem comigo, vem comigo. Vamos lá. E aí, qual que é o posicionamento simbólico, gente? Empresário combativo, qual que é a associação que você faz? Que assume lado. A tribo dele, cara, aquilo que eu falei, ela compra, ela defende e ela ataca. Tem gente que compra na van, não quer nem saber do preço, quer saber, sabe do quê? De defender o nacionalismo, que o Luciano Hang tanto defende e se posiciona. Você tá entendendo? Ele lança a camisa verde e amarelo, tem lá, por quê? Porque território, associação automática. Agora, o custo que ele assume também vira o quê, gente? Vira parte do pacote. A rejeição faz parte do pacote, mas é uma rejeição calculada. Por quê? Porque ele tem uma coerência que vai manter o motor ligado. A intensidade da tribo, porque essa mesma tribo que também faz com que outros odeiem é aquela que defende. Ou seja, é coerente. Então, com isso também, ele ocupa um território claro na mente das pessoas. O que eu quero mostrar para vocês com o papo de hoje aqui, gente? Tem erro, certo e errado? Não. O erro seria a gente inverter os papéis. O que eu quero dizer? Se você tenta ser alguém conciliador, certo? Como a Luísa, com uma linguagem de guerra, aí é incoerente. Vira incoerente. Agora, quando você tenta ser combativo, mas com uma linguagem de gabinete, você também vai criar um problema. Você vai virar uma pessoa fraca dentro da tribo, certo? Você, então, o que eu quero dizer para vocês? Não existe certo e errado. Existe a essência que tem um recorte e que busca trazer aquilo que você busca para a tua empresa, aquilo que você entende como o padrão que você quer mostrar, aquela imagem que você quer reforçar, né? Ou também aquilo que você quer ativar e aí você também vai ocupar um lugar. Então, não é o certo ou errado, é coerência com essência. E aí eu digo, para a gente encerrar, para você aplicar essa aula hoje na tua vida aqui. Você evita território por medo de rejeição? A pergunta é qual custo você aceita pagar? Porque ser rejeitado pode ser uma ótima estratégia, desde que você ative aqueles que vão ser os seus defensores. Mas isso tem que partir da tua essência. O problema é quando você quer trazer uma estratégia de confronto, sendo que você é alguém pacificador. Alguém que busca o consenso. Seu recorte nasce da essência ou da conveniência? O seu recorte está partindo daquilo que você tem, que você acredita, que você defende naturalmente, ou daquilo que o mercado está impondo, que você está tendo que ocupar. Por quê? Pelo simples fato de querer ser aceito, porque você acredita que o algoritmo das redes é mais importante do que o seu algoritmo. Você quer reputação institucional? Você quer uma tribo apaixonada? O problema é que tem gente buscando nas redes uma tribo apaixonada a partir de um posicionamento que ativa o território institucional, de reputação institucional. Se você for ver, não é que um tem um público mais engajado ou menos engajado, é que um tem um público mais combativo. E tudo bem. Então o que eu quero falar é o seguinte, território, galera, não é aquilo que você vende, mas é aquilo que o seu nome ativa. E eu deixo essa pergunta para você, senhor. Seu nome hoje ativa o quê? Quando você entra na sala, o que vem à cabeça? E você tem coragem de sustentar isso que você está ativando? Bom,
Essa resposta eu não posso dar, a não ser que você venha aqui participar com a gente do nosso programa NBC, que é o Non-Stop Business Creator, que a gente tem aqui na NS Academy. Afinal de contas, aqui a gente joga o jogo que a gente vive, que é Skin the Game. Então, eu quero te convidar para assistir nossos próximos conteúdos. Afinal, segue lá na rede, nas outras redes. Por quê? Porque o conteúdo começa lá e termina aqui. E eu espero que você entre para o nosso grupo para receber o framework de toda essa aula e que você possa levar esse conteúdo e indicar para mais pessoas. Eu já te peço, curte, comenta, compartilha. Vamos trazer a galera para entender como ocupar as redes de maneira correta. De maneira correta o quê? De acordo com a essência que ela carrega. Beleza? Eu vou nessa. Afinal de contas, eu sou professor e professor tem mais uma aula para dar.